Nós precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto da Tua presença. Pai, que a nossa mente, nosso coração, Deus, estejam conectados e receptivos à Tua palavra, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças já estão indo. Amém. Então vamos lá. A palavra de hoje é reinando em vida. Eu falei com o pastor que a palavra de hoje é praticamente o plano da salvação. E se tem uma coisa que essa igreja conhece, é o plano da salvação. Né? Nossas crianças, você pode pegar as nossas crianças, né? Perguntar para elas os versículos do plano de salvação, que elas vão saber te falar os versículos do plano de salvação. Né? A gente trabalha muito o livro Sem Palavras. Se você for nas nossas salinhas do Sara Kids, você verá as cores do livro Sem Palavras, que é o material que nós usamos para ensiná-las sobre o plano de salvação. E é algo sempre muito, muito bom para nós relembrarmos, estudarmos. Então, eu quero te incentivar, se você gosta de anotar, anote. E se você não tem esse costume, anote também. Porque eu vou te dar várias chaves aqui importantes para você evangelizar, para você falar de Jesus, amém? Na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Eu não entendi. Ah, amor, você não me avisou, fica para outro dia, tá, Mari? Mas fica aí. Eu estava te procurando, que eu falei, gente, eu ia falar da Mari, porque a hora que eu falei em casa sobre o plano de salvação, me falaram, chama a Mari para pregar. Eu falei, se eu avisar agora a Mari, ela vai ficar brava comigo. Mas fica aí, Mari, de suporte, de companheira dessa noite. Então, vamos lá. Lá em Gênesis 3, nós vimos um pouquinho sobre a queda do homem, né? Deus criou o homem, Deus criou a mulher para nós sermos felizes. Mas o diabo tentou destruir esse propósito. Né? Em Gênesis 3, vemos a serpente entrar no jardim do Éden, que é o jardim de Deus, e enganar o homem e a mulher. A partir daquele dia, o homem tornou-se insatisfeito, sempre desajustado, errante por toda a sua vida. A razão da vida era a comunhão com Deus, e isso foi quebrado, interrompido pela desobediência. E é por isso que hoje nós carregamos isso dentro de nós. A nossa descendência, ela é adâmica. Nós já nascemos né, destinados meio, né, a falhar. Por quê? Porque nós recebemos dessa descendência. Abre lá comigo, por favor, em João 1:2. Eu já me adiantei, passei tudo para a Lu antes, os versículos. Lá fala que Jesus, ele estava no princípio com Deus. Então, nós vemos que a vida, ela vem pela comunhão com Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E através de Jesus Cristo, a nossa comunhão foi restaurada com Deus. Quando o homem se encontra com Deus, o seu espírito que estava dormente, ele é vivificado. A morte foi primeiramente espiritual e depois ela tornou-se física. Porque lembra, quando Deus fala para o homem, para ele não comer do fruto, porque senão ele morreria, a serpente usa isso com Eva, e fala, certamente não morrerás. Né? E nós não vemos ali de imediato uma morte física, mas uma morte espiritual. Por quê? Porque o pecado, ele faz separação entre homem e Deus. E depois, sim, veio a morte física. Nós não fomos criados, ou homem e mulher, não fomos criados para morrer. Por isso temos tanta dificuldade com a morte.
A nossa criação era para a vida eterna. Claro que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Mas a nossa vida, né, o projeto original era eterno. E isso foi quebrado através dessa morte espiritual e depois a morte física. Porque essa morte foi quebrada. Cristo, ele veio ao mundo. E as Escrituras dizem que Cristo Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Verbo se manifestou, o Verbo é Jesus, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, ele quebrou toda a maldição que havia sobre as nossas vidas. Apenas através de Jesus, nós temos as maldições quebradas nas nossas vidas. E de novo nós voltamos ao estado para o qual Deus nos fez, que é sermos seres espirituais. Né? Belisca aí. Se belisca. Você é natural, você é carne, amém? Mas nós somos seres espirituais tendo uma aventura, uma experiência natural. Nós fomos criados como seres espirituais e através de Jesus, nós voltamos a ser seres espirituais. Por isso a nossa garantia de vida eterna ao lado do Pai, amém? Morando com o Senhor. Quem tem certeza dessa garantia? Se morrer hoje, falar, estou de boa, né? Vou me encontrar com o Pai. Isso não quer dizer que você precisa querer morrer hoje, né? Eu falo, Deus, amém, mas se eu tenho mais um tempo aqui, deixa, né? Tem tanta coisa ainda para fazer, tanta vida para ganhar para o Senhor, então permita que eu permaneça aqui. João 1,12, por favor. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então, quem é filho de Deus? Me ajuda. Quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem já ouviu falar assim, todos somos filhos de Deus? E tá vendo? Eu vou dar um microfone, pega um microfone. Falei que ele é semi-auxiliadora, gente. A Mari é o plano de salvação. Pode ajudar, Mari. Somos o quê? Criaturas. Nós somos criaturas. Então, a nossa resposta para essas pessoas é essa. A nossa resposta, todos são criaturas. Você se torna filho quando você recebe Jesus. Porque o próprio texto já fala, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós recebemos o poder de nos tornar filhos de Deus quando nós recebemos Jesus. Perfeito. Então, qual o versículo que você vai abrir a Bíblia e vai mostrar para a pessoa que fala que todo mundo é filho de Deus? Tá cola aqui, gente, pelo amor de Deus. João 1,12. Então, esse versículo aqui você precisa ter pelo menos anotado, se você não dá conta de decorar, né? Mas anotado, porque quando alguém vier falar, não adianta só você explicar, você precisa mostrar na palavra de Deus. Porque existem pessoas que você vai falar e beleza, né? E ela vem com você porque ela acreditou naquilo que você falou, a minoria. Nós precisamos mostrar, nós precisamos manejar a palavra e saber. E Romanos 6,14, olha o que fala. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você se torna filho de Deus. A partir desse momento, o pecado, ele não pode mais te dominar. Então fala assim, o pecado não pode ter domínio sobre a minha vida.
a minha vida. Pastora, mas eu tenho aquele pecadinho de estimação. Pois é, nessa área, você ainda não deixou Deus atuar. Essa área você não abriu. Porque quando nós nos abrimos e quando nós recebemos ao Senhor Jesus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós conseguimos nos manter firmes através da palavra, através da presença dEle em nós. E o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Não está dizendo aqui que não vai ter tentação. Entende? Mas está falando o quê? Sobre domínio próprio. Eu vou conseguir resistir. E o próximo passo, quando você aceita, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é, na Sara Nossa Terra, revisão de vidas. Para que você tenha certeza de quem é Jesus na sua vida. Mas o próximo passo, João 3,5, é o batismo nas águas. Quantos aqui são batizados nas águas? Acho que todo mundo, né? Glória a Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus, ele é experimentado por pessoas que nasceram pelo Espírito Santo e pela água, que é o batismo. O batismo simboliza o selo de sua morte e ressurreição em Cristo. Romanos 6,4. Porque o pecado, Romanos 6,4, é isso. De sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo simboliza você sendo morto com Cristo e ressuscitando com Cristo. O seu velho homem sendo morto e você nascendo uma nova criatura. O batismo é como, e esse exemplo é aqui do livro, não anotei, não coloquei na minha anotação, mas eu guardei na minha mente. O bispo, ele escreve assim, que o batismo é como aquela pessoa que já teve vários relacionamentos e de repente ela resolve casar. E ela coloca o quê? Uma aliança no dedo. E aquelas outras pessoas com quem ela já teve que ela se relacionou, olha para aquela aliança e entende o quê? Perdi. Agora é de outra pessoa. E é assim que o mundo espiritual entende o batismo. Quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos falando para o mundo espiritual, para os nossos inimigos. Vou falar uma coisa aqui. Perdeu, mané. Todo mundo pensou, só por isso eu falei. Perdeu! Perdeu! Aqui, a minha aliança é com Jesus Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu nasci uma nova pessoa, eu tenho novas escolhas, fundamentadas na palavra de Deus, amém? Após o batismo nas águas, é necessário você andar com Deus por meio da oração diária e leitura da palavra. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai a Deus. Sujeitai é você obedecer, é você estar junto com Deus, mas resistir ao diabo. Resistir é você o quê? É você impedir que aquilo chegue perto de você. Então, a partir desse momento, você precisa se sujeitar à palavra de Deus, aos princípios do Senhor e resistir ao diabo. Resistir ao diabo é: não deixe que Satanás te vença, mas vença-o em nome de Jesus Cristo. E isso nós conseguimos, nos fortalecendo em oração e na palavra de Deus. Eu sei que para vocês que estão aqui, vocês estão cansados já de saber sobre tudo isso.
Mas muitas vezes nós esquecemos de práticas tão simples quanto resistir a Satanás, perseverar no conhecimento da palavra de Deus, orando. Nós damos ouvido muitas vezes àquilo que Satanás fala. E eu vou falar mais uma vez: o diabo não pode mais te dominar. O pecado não pode mais te dominar. Satanás precisa aprender a fugir de você. Quando você acordou, saiu da cama, o diabo ele tem que olhar e falar assim: estou lascado. Ele acordou de novo. Não vou ter paz hoje não. Que essa pessoa vai orar, não vai deixar eu colocar meus planos em ação. Só que muitos cristãos têm medo do diabo. Vocês acreditam nisso? A gente brinca, fala assim: você vai encontrar um endemoniado na rua, você vai estender a mão e vai orar para expulsar. Pelo amor de Deus, só falta fazer o sinal da cruz. Vou sair correndo, pastora. O que é isso? A palavra diz que Satanás está debaixo dos nossos pés. Ele já é um derrotado. Ele precisa ter medo de você e não você medo dele. Satanás veio e lançou alguma coisa, às vezes a gente recebe mensagem: ai, tive um sonho assim, eu estou com medo. Não tenha medo. Ai, está uma bagunça, estou vendo que o diabo está se levantando para cair. Queridos, nós precisamos ficar preocupados quando está tudo numa boa. Porque se você não está incomodando o inimigo, alguma coisa está de errado na sua vida. Você precisa incomodar. E não estou falando incomodar de você ir lá no vespeiro, sabe? Lá, não. É o simples fato de você acordar. Às vezes até dormindo. Né? Quem aqui já expulsou demônio, já teve guerra espiritual dormindo? Né? A Lele está aqui levantando a mão. Ela veio falar, eu falei: minha filha, você estava numa guerra espiritual. Está com umas discipulazinhas que é umas guerras. Eu falei: você acha que vai ter sossego até dormir? Não tem, não. Até dormindo, Deus vai te usar para guerrear. Tem que ficar pronto. Tem que manejar bem a palavra, tem que estar em oração. Amém? Somente quando andamos com Deus temos a possibilidade de desfazer os laços que o diabo arma e quebrá-los. Não abra mão do seu tempo com Deus. Não abra. Não deixe para orar naquele momento que você já está na cama. Quem já foi orar deitado na cama morrendo de sono? Dá até medo, né, gente? Porque a gente ora umas coisas muito loucas, não é assim? Já fiz. Depois fala assim: que é isso que eu estou orando? Né? Alguns aí falam assim: vou orar em línguas, que daí não tem erro. Aí dorme, né? Acorda no outro dia e fala: nossa, será que eu orei o quê? 10 segundos ou 10 minutos? Nem sabe. Não, separa um tempo. Né? Ai, pastor, eu não tenho tempo. As redes sociais vieram para isso, né, gente? Para esfregar na nossa cara. E se tem uma coisa que a gente tem é tempo. Desculpa, mas antigamente nos banheiros das casas ficava livro, revista, né? Agora é celular mesmo, né? Que a gente usa. E não é para ler a Bíblia. Então, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Marcos 13, de 1 a 23. Eu não vou ler todo ele, mas pode pôr, Lu. Porque todo mundo, quem conhece aqui a parábola do semeador saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho, a outra no solo rochoso, a outra junto aos espinheiros, e a outra em terra fértil. Mateus 13. Acha só para mim assim, ó, Lu, a parte de cada semente.
né? Então, o semeador, ele saiu a semear e ele foi jogando as sementinhas dele. A primeira semente caiu à beira do caminho, caiu ao pé do caminho, à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. O que significa à beira do caminho? São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. Logo vem o diabo com suas mentiras. Quem aqui já, de repente, entrou num culto ou foi ler a palavra, a Bíblia, e não entendeu nada? Principalmente antes da gente, né, se converter. Eu me lembro, vou dar aqui o exemplo da Luana. A Luana, quando ela chegou na igreja, ela marcou um horário comigo. E ela falou para mim, olha, eu leio, eu não entendo nada. Aí eu lembro que ela não tinha uma Bíblia, eu dei a minha Bíblia xodozinha, assim, eu tenho minhas Bíblias todas, gente. Eu falei, Lu, essa aqui acho que está faltando até folha, mas ela é minha xodó, tem as minhas anotações. Eu falei, vou te emprestar ela, que é a que eu mais gosto. Né? Eu falei, você vai orar antes, né? E conforme você for participando dos cultos, você vai perceber que a sua visão vai abrir. Né? Então, essa beira do caminho é aquilo, aquela pessoa que lê por ler, não entende nada. Ou seja, aquilo não tem como crescer dentro dela. A segunda é a que cai no solo rochoso. A outra parte caiu pedregais, né, no solo rochoso, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque tinha terra profunda. O solo rochoso são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria. Mas quando vem a perseguição, os problemas, os amigos perguntando, nossa, mas você está indo na igreja? Ah, mas você está dando dinheiro para o pastor? Não, isso aí não é para você, não. São aquelas pessoas que voltam atrás. Em seus corações não havia espaço para sofrer por amor a Cristo. Forte, né? Elas recebem a palavra, mas elas não dão conta com as perseguições, com as lutas do dia a dia. E essas lutas fazem com que elas voltem atrás. A próxima, ela caiu junto aos espinheiros. Caiu entre os espinhos. Cresceram e sufocaram-na. As que caíram entre os espinhos são aquelas pessoas que estão na igreja. Aparentemente, Deus as tocou e as libertou, mas elas não crescem. A Bíblia nos diz que não nos diz que a semente morreu, mas essa semente se tornou infrutífera. É aquela pessoa que está na igreja, mas não frutifica. Ela entra, ouve a palavra e sai. Ela entra, ouve a palavra e sai. São aquelas pessoas que vieram para a igreja, mas o conceito do mundo não sai de dentro delas. Aquelas pessoas que não estão dispostas a renunciar a alguns conceitos. Porque elas preferem andar de acordo com o que o mundo dita, não com o que a palavra de Deus diz. Mas elas permanecem. E aparentemente, até achamos que elas são tocadas por Deus. Mas não tem uma transformação. E a última que caiu na terra fértil. É essa que nós precisamos ser. Termos essa disposição em nos tornar essa terra fértil. Para que essa semente cresça, frutifique e multiplique. Porque nós fomos chamados para sermos multiplicadores. Amém? Amém. Também não apenas crescer. A árvore, ela precisa crescer, frutificar e multiplicar. E o próximo passo, né? Nós nos tornamos essa terra fértil, que ouvimos a palavra de Deus, colocamos em prática, crescemos, frutificamos, né? O próximo é o batismo no Espírito Santo. Atos 1:4. Falei que era uma lição zona, né? E estando com eles, determinou-lhes, quem estava era Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele,
de mim, que era a promessa de que eles receberiam o Espírito Santo. Então a intrepidez e a fé vem apenas quando somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o poder e a graça. Quando alguém recebe a Cristo, recebe o amor do Espírito de Deus. Quando recebe a experiência do batismo, recebe a plenitude de Deus. Vou até repetir, para você decorar. Quando alguém recebe a Cristo, recebe o amor do Espírito de Deus. E quando recebe a experiência do batismo com o Espírito Santo, recebe a plenitude de Deus. Importa que a pessoa saiba que recebeu o poder, um revestimento novo que até então não possuía. Como que é esse batismo no Espírito Santo? O batismo é quando nós recebemos mesmo desse poder do Espírito Santo. E para cada pessoa é de um jeito diferente. Existem pessoas que sentem a boca dormente, outras que sentem a mão pegando fogo, outras que caem no poder, né? A glória, a graça, o poder de Deus vem de uma forma tão grande que elas não dão conta de ficar em pé e caem. Mas não, o que importa não é como você recebeu, se você recebe de tal maneira que você recebe de outra, se você recebe lá quietinho. Né? Tem aquelas pessoas que nem expressam, né? Mas está lá. O que importa é o que esse poder que você está recebendo vai causar em você. Eu já vi muitas pessoas recebendo de cair, né, de tantas coisas, mas ao se levantar da mesma forma. Quando nós recebemos o poder, a plenitude do Senhor, nós não podemos permanecer da mesma forma. Porque toda vez que nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, nós somos transformados, nós deixamos algo com Ele, mas nós recebemos algo dEle. Então o batismo no Espírito Santo, ele vem com poder. E nós precisamos entender para quê, qual o objetivo desse poder. E o objetivo do batismo com o Espírito Santo é nos dar poder para testemunhar de Cristo. Recebereis ao poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Judeia, Samaria e Jerusalém, e Belém, e São José do Rio Preto, e na sua célula, e no seu trabalho. Quando você recebe o poder do Espírito Santo, não é para você só ficar lá em êxtase, e é muito gostoso ficar em êxtase. Delícia. Você chora, você cai na presença de Deus, é muito bom. Mas esse poder precisa fazer de você uma testemunha, alguém que vai levar o nome de Cristo. É para isso. Cutuca aí o irmão do seu lado e fala assim: não é sobre você. Não é. É delicioso, não é? Mas é para você sair falando. Sabe quando a gente sai do revisão de vidas, que você quer pregar até para o cachorro? Por quê? Porque você recebeu poder. Mas esse poder Deus tem para você todos os dias. No culto, na célula, na sua casa. Você precisa receber desse poder e ser testemunha do Senhor. Falando as boas novas, pregando, evangelizando. É para fortalecer o homem interior e também liberar dons espirituais. É para completar a obra que Deus iniciou em nossos corações. E o propósito desses dons que nós recebemos é sustentar o nosso ministério. Ninguém, fala assim comigo, ninguém deve estar desmotivado na casa de Deus. 1 Coríntios 12, de 7 a 10. Quantos já ouviu assim, ó? Ai, não estou motivado. Igreja não me motiva mais. Estou pensando ainda se é isso mesmo que eu quero.
Quem já ouviu, gente? Quem já falou, gente? Levanta o dedão do pé. Ai, não sei. O que precisa te motivar é a presença de Deus. O que precisa te motivar é você saber do seu propósito. Isso é muito importante. Quando nós dependemos de alguém para nos motivar, é porque nós não estamos prontos. Ou porque simplesmente nós não queremos. E aí nós começamos a olhar ao redor e procurar desculpas. Ai, tá vendo? A pastora engordou de novo. Acho que ela não serve mais para falar sobre dieta, não. Engordei, gente. E vou tentar emagrecer de novo. Uma hora. Muita viagem, tá difícil. Ai, você viu fulano? Fulano fez isso. Ai, estou motivado, mas não. Faz assim, ó. Pois é. Qual o seu propósito? Para que você foi criado? Por que Deus te colocou neste lugar? Mas a manifestação do Espírito é dado, é isso mesmo, a cada um para o que for útil. Olha que lindo. Eu já ouvi falar assim, ó, não aqui, lá fora, nas outras Saras. Sara, nossa terra só tem espaço para líder. Se você não for líder, você não é valorizado. Uai, gente, se todo mundo fosse líder, ia liderar quem, pelo amor de Deus? Eu, particularmente, acredito que todos nós temos potencial de liderança. A Bíblia me dá base para isso. Deus nos fez para dominar. Então, nós temos. Mas cada um foi chamado para aquilo que você for útil. E uma coisa não é mais importante do que a outra. A diferença é que cada coisa traz consigo suas responsabilidades, as suas recompensas. Então, essa é a diferença. Vai continuando. 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernimento de Espírito. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. E versículo 31. 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu não vejo em nenhum momento, aqui na palavra de Deus, Deus falando assim, ó, você não tem nenhum dom. Existem pessoas sem dom nenhum. Alguém viu isso? Não. Ele fala que a cada um foi dado aquilo que é útil. Ele fala o quê? Para nós procurarmos. Qual o dom que você quer? Ai, pastora, mas eu posso pedir de acordo com a intenção do seu coração, o Senhor vai te dar. Uma vez, uma pastora minha me contou uma história. Ela estava atendendo uma mulher de uma outra cidade. E a mulher em crise, em crise, em crise. Sabe qual era a crise dela? Ela era intercessora. Ela tinha um chamado muito forte para intercessão. Só que quem tem chamado de intercessão fica dentro de um quarto. Deus acorda de madrugada para orar. Ninguém fica sabendo. E sabe o que essa mulher queria? Queria ser do louvor.
Só que ela não cantava nada. E a briga com Deus era, eu quero estar lá em cima aparecendo, eu quero que as pessoas me vejam. Gente, de verdade. Qual que era a intenção dela? Que eu cresça, que eu apareça. Por quê? Porque a intercessão, ninguém estava vendo. O que ela não sabia é que o ministério da intercessão é coluna para manter a igreja em pé. E ela não tinha noção do dom que Deus tinha dado para ela. Qual o dom que você quer? Por que você quer? Procure, busque. Eu tenho dessa lista aí. Eu lembro quando eu era adolescente, eu entendi o significado deles. E eu comecei a orar a Deus. Deus, eu quero esse e esse. E Deus me deu. E eu ia para diante de Deus e chorava, Deus, eu quero esse e esse. Porque eu quero agir assim. Eu quero ser usada dessa forma. Eu me coloco à disposição para isso. E hoje estar aqui pregando é resposta desses dons que eu procurei com zelo, com cuidado, para que fossem usados na casa do Senhor. Quais dons você quer? Desculpa, mas aqui não tem a opção de não querer. Mas Deus respeita. Vocês conseguem entender isso? Deus nos exorta a não nos satisfazermos com uma vida infrutífera. Deus não nos quer estagnados, apenas recebendo e engordando, mas quer que tenhamos disposição para recebermos aquilo que Ele nos deu. E o próximo passo, depois de você encontrar o seu propósito, o seu ministério, nós temos tantos ministérios aqui na igreja, que é tão importante. Imagina se todo mundo fosse líder e ninguém ficasse na recepção da igreja. Imagina se todo mundo fosse líder e nós não tivéssemos alguém para ficar no data show, alguém para transmitir o culto, alguém que se dispusesse a estar na cantina, arrecadando ali através dos alimentos, né, o nosso parceiro de Deus, alguém que ficasse na livraria, alguém que cozinhasse no revisão de vidas. Não, só líder. Não. Sara Nossa Terra tem lugar para todo mundo. Desde aquela pessoa que quer limpar o chão. E glória a Deus por essas pessoas, nos ajudam tanto. Né? Todo mundo sabe, nós não temos uma pessoa para manter. Né? Nós fazemos durante a semana e de vez em quando tem os mutirões, né, que o pessoal faz para nos ajudar. Esse, até o líder de célula, o líder de equipe, o pastor. Mas o importante é, nós só conseguimos dar frutos se nós estivermos cumprindo o nosso propósito. Ou senão nós nos tornamos o que? Uma árvore infrutífera. Qual é o seu propósito? Pastor, eu não sei qual é o meu propósito, então eu vou te ajudar. O que você gosta de fazer? Eu tenho jeito com criança. Temos o Sara Kids. Eu gosto de tal coisa. Eu tenho certeza que para aquilo que você gosta, nós vamos encontrar um departamento para você usar o seu talento e multiplicar o seu talento. Porque outra coisa que nós fomos chamados foi para sermos multiplicadores do nosso talento e não para enterrarmos. Existem pessoas infelizes que não conseguem romper porque não estão vivendo o propósito. Sabia disso? Chega de estacionar aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas pastora, você não sabe. Eu fui muito magoado, fulano me chateou, fulano olhou para mim torto, eu fui fazer e fulano foi e fez na minha frente. Melhor eu abandonar. Tem gente que abandona até a igreja por causa disso. Só que você estar na igreja, você estar aliançado. Quando seu marido chateia, você
sai de casa e procura outro. Na sua família, quando seus pais te chateiam, você vira e fala assim, vou procurar outros pais. Sabe quem faz isso? Criança. Criança. Quantas pessoas saem por coisinhas desse tamanhozinho, ó. Sabe por quê? Porque elas não querem ser contrariadas, elas não querem ser confrontadas. Só que não existe crescimento sem confronto. Sabe aquela pessoa que muitas vezes cutuca a sua ferida? Deus está usando ela para que você cresça. E você quer, ó, fugir. Deus não te fez para ser um fujão. Efésios 4,16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Como aumenta o corpo, gente? Todo mundo estando o quê? Bem edificado, né? Bem ligado, juntos, unidos. Nós somos ligados pelas juntas que efetuam o seu próprio crescimento em amor. Deus sempre usa pessoas, ministérios, irmãos que ministrem de Deus a nós. Aí eu não quero que meu líder fale isso para mim. Uai. Deixa eu explicar, Deus não vai descer e falar com você. Ele vai usar o seu líder, ele vai usar o seu pastor. E muitas vezes, e eu acredito que na maioria das vezes, nós não vamos ouvir aquilo que nós queremos. Porque aquilo que nós queremos ouvir, muitas vezes, é para massagear o nosso ego. E massagem no ego não leva ninguém ao crescimento. Então agradeça toda vez que você ficou chateado com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu líder, agradeça. Ele te esticou. Ele estava ali cutucando na sua ferida para você crescer. João 15:2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então olha só. Aquela pessoa que é infrutífera, ela é cortada. Mas aquela que é frutífera, ela é podada. Ela precisa passar também, hoje estávamos lá, a Alessa e eu. Né, o Flávio comprou para mim uns brinquedos, eu falo que é uns brinquedinhos. Uns negócios lá de jardim, eu gosto, né, meio que terapêutico para mim. Acho que ele viu que havia uma necessidade. Aí ele comprou uns negócios lá de jardim para mim, entre eles é tipo uma tesoura, assim, bem grande, de cortar galho. Eu estou cortando tudo quanto é galho das árvores lá de casa. Está lá um tanto de galho, gente. Vou ter que chamar uma caçamba para levar, porque eu esqueci, né, que eu não tenho onde botar os galhos para levar, enfim. E hoje, a Alessa e eu, nós estávamos podando a árvore lá de fora de casa. Estava lá, né, as duas. Eu com o negócio com a tesourona, ela com a tesourinha. Podando por quê? Porque existiam alguns galhos que estavam nascendo em lugar errado. Então aquela árvore precisava ser o quê? Limpa, podada. E de dentro de casa da garagem, você corta, ela cai até assim, aqueles negócio branco, né? E a hora que caiu, Deus falou muito comigo. Falei, gente, não é legal para essa árvore, né, ser cortada. Olha, sai até algo dela. E é assim. Muitas vezes nós vamos estar sendo limpos através de uma direção do nosso líder, do nosso pastor. Algo que Deus coloca no nosso coração, que nós precisamos consertar. E aquilo vai até fazer escorrer algo de nós, que você fala assim, não queria, isso aqui está me ferindo. Mas isso que está te ferindo é para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Aquele galinho vai deixar sua árvore feia. Aquele galinho, se ele crescer mais um pouquinho, ele vai atrapalhar a passagem de alguém. Entende? Então nós precisamos ser podados, e isso nós conseguimos através de um discipulado.
E o discipulado, ele é uma continuidade do processo que é iniciado nas células. A pessoa vem para a célula, recebe de Deus. E ali, quando ela cria uma aliança, e aquele líder se torna líder daquela pessoa, ela vai começar o quê? Ser acompanhada, começar a ser trabalhada. Fulano quer mandar em mim, não quer mandar em você. Só que ele está vendo em você uma oportunidade de você crescer, de você ser melhor amanhã do que você é hoje. E é para isso que ele está ali. Já li João, né? Aliança com a casa de Deus, Salmos 92, 12. Obrigada, Marlene. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Vocês sabem como que a palmeira nasce? Quem sabe? Primeiro ela nasce para baixo. A palmeira tem uma raiz muito, muito, muito grande. É por isso que quando você vê esses filmes, essas imagens de tsunami, você vê as árvores caídas e tudo, e você vê lá a palmeira firme e forte. Só assim, ó, tortinha. Sabe por quê? Porque a raiz dela é profunda. O justo crescerá como a palmeira. O seu crescimento primeiro precisa ser para baixo. Você precisa ter uma raiz longa, você precisa ter aliança. Aliança com o lugar, com a igreja onde o Senhor te colocou. Aliança com a liderança que Deus te colocou. Liderança não é descartável. Nós precisamos ter essa aliança, porque quando nós temos essa aliança, pode vir o furacão, pode vir o tsunami, mas nós permanecemos. Estar plantado faz-nos entender a aliança que Deus quer que tenhamos com sua igreja. Fala de aliança profunda com o corpo de Cristo. Deixe que o Senhor use o que Ele quiser para nos amadurecer. Quantos aqui querem amadurecer? Amadurecer na sua vida com Deus, amadurecer nos seus relacionamentos, amadurecer no seu casamento, amadurecer como mãe, amadurecer como pai, amadurecer como funcionário, amadurecer como amigo. O amadurecimento vem através do confronto. O amadurecimento vem quando nós entendemos o nosso propósito. O amadurecimento vem quando eu entendo que tudo o que eu faço e que eu vivo não diz respeito a mim, mas a Deus. Que a tua vontade seja feita, que o teu reino venha. Então, cuidado. Cuidado quando você vai se abrir com alguém e falar assim, ai, estou tão desmotivado. Cuidado, você que ficou hoje em casa, porque você, hoje eu não estou afim, não estou motivada a ir na igreja. Não sei. Vou assistir aqui outro lugar. Cuidado quando você acha que alguém que está nas redes sociais, e que é uma bênção, sim, tem pessoas maravilhosas nas redes sociais. Não estou aqui falando que é só sarar a nossa terra, não é isso. Mas cuidado quando você ouve mais aquela pessoa da rede social do que o seu pastor, do que o seu líder. Porque quando você precisar de um aconselhamento, quando você precisar de um abraço, não é aquela pessoa que vai te dar. No começo da pandemia, lá no comecinho mesmo, nós perdemos uma pessoa aqui da igreja. E ela virou para a líder dela e falou, a partir de hoje, o meu líder é o fulano de tal. Eu estou assistindo os cultos na internet, estou gostando, ele que é o meu líder. Só que essa pessoa chegou com um casamento destruído. A pessoa lá da internet foi na casa dela ajudar o casamento, orou, jejuou por ela? Não. E nem vai fazer. Por quê? Porque aquela pessoa não é o pastor da vida dela. Aquela pessoa não é o líder da vida dela. Você admirar, você gostar de ouvir é uma coisa. Agora você começar a colocar essas pessoas no lugar da liderança que Deus colocou na sua vida é outra. Completamente diferente.
Tem coisa que o seu líder fala, não, isso aqui está errado. Aí, na mesma semana, a pessoa lá das redes sociais fala a mesma coisa. Agora é verdade. A mesma coisa. Cuidado para onde o seu ouvido tem sido inclinado. Cuidado. Volta a falar, não estou falando que essas pessoas não são de Deus. Não é isso. Mas não são elas que pagam um preço pela sua vida. De jejum, de oração, de aconselhamento. Não são elas. Amém? Fique em pé, por favor. Prepara a sua oferta, o seu dízimo, seu parceiro de Deus. Hoje é o nosso último culto, né? Para entregar o parceiro de Deus do mês de novembro. O parceiro de Deus tem sido bênção para tantas igrejas. O bispo estava falando que nós já temos, são 6? Acho que 6 igrejas na Venezuela. Ele quer 100, né, gente? Mas já são 6 igrejas abertas na Venezuela. E ele fala assim que cada pastor que chega lá, que o pessoal chora, porque eles falam assim, mas vocês estão vindo para cá? Os nossos pastores estão fugindo da Venezuela e vocês estão vindo para cá? Por que vocês estão fazendo isso? O bispo contou isso chorando. Pois é, porque nós não fugimos. Nós estamos aonde precisamos estar. E é o seu parceiro de Deus, é o meu parceiro de Deus, a nossa contribuição que sustenta esses pastores na Venezuela, as novas igrejas que são abertas. Um trabalho tão lindo. Você pode vir trazendo. Nós falamos hoje sobre tanta coisa, né? Falamos sobre nossa vida com Deus, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, ministério. Falamos sobre aliança com Deus, aliança com a igreja, sobre discipulado, importância de liderança. E depois que você vier trazer o seu dízimo, eu quero levar você a pensar em que tudo isso que foi falado, aonde você percebe que você precisa melhorar. Não, olha, nessa área aqui eu percebo que eu não tenho fluído exatamente como Deus quer, porque eu estou falhando nisso aqui, eu estou falhando nisso aqui. Vai se analisando. Senhor, nós... Quem que vai? Pode vir. Me também. Senhor, nós abençoamos